Então, olá Daniel, que bom estar Sana, aqui contigo outra vez neste episódio 2 das Conversas de Corpo Inteiro. Fico mesmo contente. o prazer é todo meu. Que bom, que bom. Olha, Daniel, nós no primeiro episódio que está disponível no YouTube para quem não viu e queira ver ou queira rever, nós falámos sobre os primeiros dois pilares da saúde, não é? Portanto, foi relativamente à alimentação, a dieta e o exercício físico. E depois mencionámos outros dois pilares da saúde, que é precisamente o que vamos falar hoje, não é? Que é o sono e a gestão do stress. Então, se calhar começamos pelo sono, não é? Eu acho que há aqui muitas questões relativas ao sono. E eu, pelo menos, tenho ouvido cada vez mais pessoas a terem dificuldades no sono e em como o sono impacta na qualidade de vida, não é? Na qualidade de vida da pessoa. Então, se calhar tem sido uma coisa até bastante negligenciada, não é? Na nossa sociedade em que somos pressionados a trabalhar tantas horas e depois onde é que nós vamos retirar qualidade é um bocadinho ao sono. Pelo menos esta é um pouco a minha percepção, não é? O que é que tu achas? Sim, concordo contigo. Acho que há um pouco essa ideia, apesar de eu crer que já está a cair um pouco em desuso, Uhum. espero eu, não sei. Há um pouco essa ideia de que para ser produtivo o sono é um empecilho, não é? Exatamente. Se tu não tiveres tempo para dormir é sinal de produtividade, mas isso é uma ilusão. Uhum. E é um pouco preocupante. Eu estava a ver uma estatística há pouco tempo, qualquer coisa como desde os anos 50, a média de duração do sono das pessoas, isto nos Estados Unidos, diminuiu mais de 1 hora. Portanto, Puxa. uma média de 8 horas para menos de 7 horas. Isto é uma grande diferença. Uhum. Às Sem vezes, do dúvida. ponto de vista evolutivo, não é? Todas as espécies dormem. O sono é um mecanismo. Não são só os homens, é verdade. Sim. Alguns até hibernam, não é? O sono é um mecanismo restaurador que, por alguma razão, se manteve. E nós, do ponto de vista científico, ainda se sabe pouco, mas já se vai sabendo. E há muitas correlações com a saúde e com a doença. Por Uhum. exemplo, doença cardiovascular, depressão, Uhum. há estudos Uhum. que, que, que atestam essa relação. Relação, não é? Uhum. um, Mortalidade no geral, problemas hormonais, por exemplo, vi um estudo engraçado em que homens, depois de uma semana de noites mal dormidas, os níveis de testosterona caíam 20%. Uau, Estás a uau. ver? E muitas pessoas vivem uma vida em que constante déficit de sono, não é? Noite após noite. Uhum. Uhum. E às vezes não é só a quantidade, mas a qualidade também. Sim. E isto depois tem um impacto em todo o nosso funcionamento, não é? Porque o sono é tipo quando tu fazes aquele reset, todas as Uhum. e, Uhum. Uhum. e tudo se limpa. Muitas das funções nós ainda não conseguimos explicar, mas conseguimos ver. Por exemplo, só mais um exemplo interessante. Um, Foi estudado que pessoas que dormem menos, com déficit constante de sono, têm mais lesões no cérebro que progridem para Alzheimer. Uhum. Uhum. Uh, Uau. Portanto, há alguma coisa no cérebro que acontece. Sim, 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 Vai sim. limpando, percebes? Eu também já vi um estudo que diz que as pessoas que não dormem o suficiente também têm mais tendência para engordar, por Exatamente. exemplo, não é? Que é giro, é engraçado. E até fazer más escolhas alimentares. E todos nós, se calhar, já notamos isso, não é? Sim, 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 Aquelas sim. noites mal dormidas e no dia a seguir só apetece é comer coisas mais doces. Ou isso. São mecanismos interessantes. O que é certo é que o sono é essencial. Não Claro. consegues ter uma vida saudável se tiveres um sono Sim. Ó problemático. Daniel, e relativamente ao sono, ou seja, nós temos aqui, não sei se tu consegues explicar muito brevemente a questão dos estádios e os ciclos do sono, porque há pessoas que também, há pessoas que precisam dormir 8, 9 horas, há pessoas que se calhar com 5, 6 horas também é suficiente para elas, mas, portanto, aqui se calhar mais do que as horas de sono tem a ver com esses ciclos de sono, não é? Com a qualidade. Exato, nós temos a arquitetura do sono é interessante. Tens dois grandes grupos, que é o sono
não REM. O REM é em inglês Rapid Eye Movement, portanto, quando estás a uma secção, os olhos estão assim a mexer muito. E esse sono não profundo, esse sono não REM tem quatro estadios. 1, 2, 3 e 4. O quarto é o mais profundo. Esse é muito importante nesta limpeza e em muitas funções hormonais e isso. E depois tens o sono REM, Rapid Eye Movement, que se sabe que é muito importante na parte emocional. E eles são diferentes. Na primeira metade da noite tens mais sono profundo, sono não REM. Depois vais tendo mais sono REM. E depois há um fator interessante também, sabes, aquela sabedoria popular de deitar cedo e cedo erguer. Sim, sim. Dá saúde e faz crescer. Sim. Sabes que as horas antes da meia-noite, não? Consegues ter maior qualidade do sono não REM, portanto o sono profundo, e depois nas horas após tens mais sono REM. Pronto, sim, portanto há estas particularidades, né? E depois não é só a quantidade de sono, é também a qualidade. Outros problemas como a apneia do sono, ou seja, é por isso que fazes aqueles estudos do sono e se vê as ondas cerebrais e tal, para ver a arquitetura, mas isso já é mais complexo. Mas é essa arquitetura. Então, e essa questão que tu dizes da hora do sono, ou seja, aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham por turnos, ou as pessoas, eu penso muito quem trabalha nos aviões, em companhias aéreas, não é? Que pilotos, hospedeiras, etc. Ou seja, como é que eles devem ter aqui bastantes problemas? Porque há pessoas que eu conheço que até se dão muito bem e dizem, não, eu recupero e depois durmo 12 horas, ou até médicos, não é? Que fazem turnos, eu durmo bem, mas isso a longo prazo, será que não cria também algum impacto lá está, no sistema nervoso Sim, esses trabalhos são terríveis. Esses trabalhos de turnos, especialmente os que não são sempre iguais, percebes? Porque o corpo não se consegue habituar a nada. E a ideia, aquilo que nós fomos construídos, não é? É tu acordares, veres a luz, estimula o teu cérebro e depois, quando deixas de ver a luz, não é? Começas a produzir a melatonina, não é? O cortisol desce, produz melatonina e deitas. Portanto, isto é o ritmo circadiano. E este input da luz na retina é importante. Quando tu tens essas viagens, não é? Ou esses turnos, fica tudo baralhado. Portanto, é um insulto importante. Se o resto, se lá está, os pilares, portanto, eles vão ser complementares. Se o resto estiver equilibrado, tu se calhar consegues aguentar esse estilo de vida uns anos, mas eu acho que vais sempre... E depois depende da resiliência da pessoa também. Mas eu acho que isso está longe de ser o ideal. Oh, Daniel, vou-te fazer uma pergunta, não sei se saberás responder, mas eu tenho muita curiosidade. Porquê é que há pessoas que, já sei que não é o meu caso, nem o teu, mas tenho pessoas próximas que, por exemplo, têm dificuldade em ir para a cama cedo, têm dificuldade, por exemplo, estás a falar da meia-noite, não é? Mas há pessoas que antes da 1 da manhã, por exemplo, ou 2, já para não dizer mesmo mais tarde, as chamadas pessoas mais noturnas, não é? Pronto, isto é um mito, esta questão de, porque o meu corpo funciona melhor de noite e é de noite que eu consigo trabalhar melhor ou que consigo estudar, ou há aqui qualquer outra interferência que... Há de facto essa história dos cronotipos, de pessoas que têm sono mais tarde. Portanto, isso existe. Agora, se é tão tarde assim como nós vemos, não é? Das 2 da manhã, se isso existiria sem luzes artificiais, não é? Porque isto também é um fenómeno. Claro. Não é? Imagina estar, sei lá, há 500 anos, ou o que é que Sim, seja. ou fazer campismo selvagem, por exemplo. Será que também ficarias até tão tarde? Exato, boa. Ou isso é proporcionado, não é? Pelo todo o conforto que temos. Eu acho que há aí uma grande componente disso. E mais, eu acho que 90% dos distúrbios de sono se resolveriam se tu fosses fazer campismo selvagem. Não tivesse luz, não Exatamente. tivesse stress, também já vamos entrar nesse Sim. à meia da noite. Mas sim, eu acho que
há de facto esse cronotipo, mas é potenciado pelo estilo de vida, não é? volta, sim. É muito interessante o que estás a dizer, efetivamente era tipo testar como é que seria aquela pessoa num contexto mais natural, não é? Sem luz artificial, então como é que o corpo reagiria, como é que responderia aos estímulos do ambiente? Muito, muito interessante isso, muito Pois é, porque interessante, nós estamos completamente, isto não é nada natural, não é? Nós estamos aqui, por claro. exemplo, à meia-noite, com a luz artificial, luz azul do computador, que impede a Sim. tal produção de melatonina, não é? Sim, era isso que eu te ia perguntar. Há muito esta tendência de, por exemplo, que antigamente era mais a televisão, hoje em dia podem ser mais os telemóveis, iPads e etc. Ou seja, em vez de um livro também à noite, qual é que é a diferença, por exemplo, entre leres um livro à noite antes de dormires e estares no telemóvel? E isso interfere mesmo no sono? Para já tens duas partes. Tens a parte do estímulo intelectual, não é? Tu não Uhum. tens muito estímulo intelectual, porque é a fase de dormir, o teu cérebro não Já consegue não. estar muito ativo, não é? Isto é um desafio para nós, olha aqui nós a quebrarmos as regras. Exatamente. É verdade, mas nós, na verdade, se fosse só por nós, nós estaríamos aqui às 2 da tarde, não é? Sim, nós somos uma seca, eu já estava a dormir, mas pronto, ainda não. Também eu já estava, não, ainda não, mas a Quase. preparar para ir para a caminha. Ah, então tens essa parte do estímulo intelectual, depois tens a luz, não é? A Sim, luz. Os portáteis são piores que os telemóveis, especialmente estes telemóveis maiores, smartphones já sim. fazem um ajuste, Ah, o ajuste da luminosidade, não é? Uhum. mas a luz azul é terrível, porque impede a tal produção de melatonina, não é? A Ah, retina não processa que já é de noite. Por isso são melhor aquelas ah, luzes quentes, aquele amarelo, a cor de laranja, tem uhum, mais esse efeito. uhum, uhum. E depois portáteis, alias, não é? O trabalho, o pior é que estás a trabalhar no portátil, tens as duas vertentes, não é? Claro, Portanto, estás a ativar o cérebro e ainda estás aquela luz toda. E é engraçado, sabes, que no meu próprio caso, isto já me aconteceu e nós passamos por isto. claro. Numa altura andava a fazer um curso e trabalhava à noite, no Uhum. portátil, e dormia, e eu adormecia, mas depois acordava, Pois. acordava às 4 da manhã, e demorei algum tempo a perceber que era aquilo. Ah, ok. É engraçado porque há muitas pessoas, pelo menos eu tenho muita gente a partilhar, cada vez mais perturbações de sono. Também já vamos ao stress, porque isso também está muito relacionado, como é óbvio. Mas há estes pequenos truques, digamos assim, que muitas vezes nós não sabemos, truques que não são truques, são, não é? É a informação que às vezes não sabemos e que fazem toda a diferença na qualidade de sono, não é? Portanto, uma delas é essa que tu estás a referir, portanto, a tal luz azul, evitar o mais possível antes de ir para a cama, antes de dormir. Tens mais dicas, assim, destas muito corriqueiras, não é? Muito E, de... olha, Sim. até da luz azul, há quem use uns óculos que são os blue blockers, não sei se já viu, são Ah, óculos de cor de laranja, não, que giro. que o que faz é bloquear essa luz azul. Portanto, porque tu até mesmo em casa vais ter sempre um pouco Claro. luz artificial. Depois, isso é uma coisa que as pessoas podem usar. Outra coisa, Blue. blue Ok, blocker. ok. Bloqueio azul. Outra coisa, deves ter alguns hidratos de carbono na refeição da noite, ajuda-te a produzir serotonina e depois Ai, que engraçado. Quem há diria, não é? Porque normalmente diz hidratos de carbono à noite não, porque digere-se com mais dificuldade, afinal não. sim, depende do Alguns. hidrato e depende da pessoa, percebes? Se tiveres problemas de sono, é uma coisa a tentar. Por exemplo, a história do jejum que falámos na última conversa de corpo Sim. inteiro, a história do jejum à noite, há pessoas que depois não dormem bem, porque o corpo tem mais dificuldade a produzir Uhum. serotonina e melatonina. Portanto, esse é outro truque. Depois, também a temperatura do quarto não deve estar muito quente, porque te ajuda quando está mais frio. A tal parte do estímulo intelectual. Basicamente, e depois teres uma rotina, não é? Dia após dia, tentares reproduzir, porque o corpo gosta disso, não é? Não é deitar Uhum.
às 10, depois às 2, depois tudo Pois é, ali. como a alimentação que dizíamos da última vez, não é? De facto, o corpo humano precisa dessas rotinas, não é? E vai-se equilibrando e ajustando com mais facilidade, sabendo que vai tendo aqueles estímulos àquela hora, não é? De certa Exato. forma. E Ok. mais duas coisas. Uma importante é por causa do tal ritmo circadiano, apanhares luz solar durante o dia. Um, E há, idealmente. há pessoas que trabalham em sítios fechados o dia todo, portanto, isso também deve ser terrível, não é? Portanto, é importante teres essa exposição para o corpo saber que é dia, para depois, na oposição, saber quando é de noite. Portanto, teres uma luz solar a incidir, mesmo na retina. Uhum. E o exercício também ajuda. Portanto, cansar o corpo ajuda depois a descansar. Exatamente, exatamente. Opa, que engraçado, disseste aí coisas tipo o jejum à noite pode não ajudar ao sono e os hidratos de carbono podem ajudar, mas isso não terá a ver com a digestão que se torna mais lenta e a pessoa fica mais mole? Pode ser, mas isso seria bastante. Não tem de ser muito, sabes? Não tem de ser muito. Ah, ok. Não é Vai, tipo um prato de massa, como eu não, comia quando era pequenina em casa da mamãe. mas isso também vai funcionar. Pois vai, de Isso também vai certeza. funcionar. Não tem de ser muito, mas sim é uma coisa a experimentar. Pessoas que fazem, também já me aconteceu, pronto, admito. A dieta, fazer aquelas dietas muito low carb, tipo, Sim, muito baixo sim, em sim. hidratos de carbono, tipo cetogénico, e depois não dormia. É, Ah, que é o mesmo engraçado. fenómeno. Precisas de alguma insulina que é potenciada pelos hidratos de carbono para depois produzir melatonina. Uhum. Portanto, não tem de ser muito, não estamos a falar de excesso, Sim, mas há ok. alguns hidratos para quem tem problemas de sono. Outras pessoas. Sim, porque eu por acaso vou partilhar um pouco o contrário, ou seja, eu noto que o meu corpo dorme muito mais descansado se a minha última refeição tiver sido tipo 3 ou 4 horas antes de ir dormir. Quando ingiro alguma coisa antes a não ser que seja só uma pecinha de fruta ou uma coisa assim, mas ou seja, jantar tarde para mim eu já sei que é uma noite, vai ser uma noite mesmo pesada, sabes? Ainda bem que fazes essa ressalva, porque isso é mesmo assim, tu não deves ir para a cama antes de passar 2, 3 horas do jantar. Ah, ok, Os hidratos seria então na refeição, ok, na última refeição. ok. Não é comeres mesmo hidratos. Mas antes de ir para a cama. Ah, Não, isso não. É para dormir, não é para digerir. Há que, boa, há exato, que deixar o corpo fazer uma coisa de cada vez. exato. Porque se vais estar a digerir quando estás a, do- a dormir, não estás a fazer outras coisas. Aham, É uma aham. hierarquia de funções. Claro, claro, claro. Ok, olha, estou a ver aqui alguns comentários. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta relativamente ao sono, mesmo especificamente. Aqui o Marcelo diz que dorme à 1 da manhã, não é? E às 7, 8 no máximo já está de pé. Pronto, era como tu dizias, talvez desde que isso seja um número de horas suficientes para esse organismo, está tudo bem. Problema das luzes dos telemóveis, o livro que ajuda a tranquilizar. Ok, se tiverem aqui alguma pergunta relativamente ao sono, se não avançamos para a gestão do stress. E também podem ir fazendo perguntas ao longo da nossa conversa, mas ainda relativamente ao sono, agora surgiu esta pergunta que é, há pessoas que quando acordam, por exemplo, à meia da noite, ou por uma preocupação, vêm pensamentos ruminantes, ou porque lá está a vontade de ir à casa de banho, ou qualquer coisa que acontece, depois têm muita dificuldade em voltar a adormecer. Portanto, isso tem a ver com os tais ciclos que tu falavas há pouco? Sim, tem a ver com a mente, não é? A mente estar muito ativa, não é? Ah, ok. E depois toma conta do acontecimento Exatamente, e lixa tudo. e ficas preso na Sim, roldana da mente, não é? caramba. É, portanto, a ideia quando a gente acorda é tentar manter a coisa breve, não é? Não, Uhum, de alguma forma tentar não ir por esse caminho, não uhum. acender luzes, pronto, tentar manter a coisa Sim, breve. Mas a às vezes é coisa, complicado, quando tens pois, preocupações, coisas assim. claro. Portanto, há aqui a parte psicológica que interfere imenso também no sono, não é? Ou seja, não é só uma questão física,
de todas essas dicas que podemos ir sugerindo, não é? E que contribuem imenso, mas também há aqui a parte psicológica que interfere e que chega a interferir. Tu sabes que eu tenho conhecimento de pessoas que até tomam medicação para dormir, mas o estado de ansiedade é tal que mesmo assim é muito difícil, não é? Conseguirem, às vezes dizem, ui, ter 4 horas a dormir de seguida é uma maravilha, é assim uma coisa do outro mundo, não é? Enfim. É, Ok. e a quantidade de pessoas que tomam essa medicação para dormir é Uhum. muito grande. É grande. Olha, está aqui uma pessoa a perguntar que o Carlos, mesmo que durma 10 horas, acorde sempre cansada. Isto também é outro fenómeno, não é? Pessoas que acordam sempre cansadas. Isso é sinal, pode ser sinal de várias coisas, Pois, mas o que eu penso logo é a qualidade do sono, não é? A pois. quantidade está lá e a qualidade. Uhum. Será que tem a apneia do sono e vais andar cansado durante o dia porque não oxigenaste bem durante a noite? Pode ser. Pode ser um problema de tiroide. Portanto, não sei exatamente o que é que será, mas é sinal que alguma coisa não está bem. Pois, E depois também fazer outra ressalva, também dormir demasiado também não é bom. É aquela, aquele ponto de repousada ali à volta das 7, 8 horas, dormires muito também, às vezes é sinal que alguma coisa está a falhar e o corpo está a sim, precisar de mais sono. Ou não estás a ter boa qualidade. sim. Portanto, é preferível dormir também, ou mais saudável, 8 horas em todos os dias, do que estares a dormir uma vez 6, uma vez 10, depois uma vez 5, ou seja, não é? Porque o organismo precisa dessa rotina e dessa, sim, da mesma quantidade de descanso, de repouso. Portanto, para o Carlos, talvez a primeira coisa a fazer fosse consultar um especialista do sono, fazer um estudo do sono. Uhum, O que é que se uhum. passa? Porque é que acorda sempre cansado, não é? Está a Isso também não oxigenar e o é. que é que acontece na arquitetura do Sim. sono? Aqui só mais um pormenor também pessoal. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que quando acorda, eu preciso de ronha. Sabes? Aquele momento de ronha que é tipo uma meia horinha. Eu confesso, não é? Sabes, é um Não momento lembra? de prazer tão grande que é-me difícil abdicar dele, de tal maneira que se não tenho a minha meia hora de ronha, eu não fico bem disposta. Há aqui qualquer coisa que interfere, estás a ver? Mas é uma ronha que eu acho que é uma mistura de ronha com meditação, em que entra ali, sabes, a sentir o meu corpo e a ouvir os passarinhos lá fora. E há pessoas que toca o despertador, levantou-se da cama imediatamente. Isto é uma coisa que me faz uma confusão, mas pronto, cada um tem a sua, não é? Cada um tem o seu ritmo, mas eu também não gosto nada de. Ainda bem que tenho esse luxo, porque já tive muito. Quando, quando estava a estudar e trabalhar, não é? Que acordar com o despertador à meia da Ui, noite, ou o beeper e tal, não tem nada a ver, não é? A maneira como tu acordas, a ouvir os passarinhos. olha, eu acho que sim, é um luxo na vida. Eu organizei a minha vida para conseguir acordar sem despertador. Acho que é das coisas mais saborosas. É mesmo. E acordo cedo, mas é um acordar natural, não é? Como tu dizias, mas é muito bom. Enfim. Mas Ora bem, acho que a ronha é uma boa ideia. Acho que vamos continuar. oh, pai, eu gosto imenso. Olha, sugiro a quem não tem este experimento, porque sabe mesmo bem. Mas lá está, pessoas que têm que entrar muito cedo no trabalho, eu percebo, não é nada fácil, não é? Quer dizer, permitir-se a isso, mas enfim. Mas se puderem, aproveitem. Então, vamos passar aqui para o stress. Deixa-me dizer mais Diz, uma diz. coisa, desculpa, Vai, diz, porque as diz. pessoas têm vidas complicadas às vezes e podem ter crianças pequenas e isso tudo. Sim. Também há uma coisa a que podemos recorrer, como fazem os nossos irmãos, não é? Os nossos hermanos. A A cesta. cesta. Se tiverem a oportunidade, nem que seja 20 minutos, funciona e ajuda. Portanto, se à noite não for possível, e se for possível um bocadinho durante o dia, é melhor que nada. Olha, isso, ainda hoje também fiz uma. Eu de facto tenho, é fantástico, tenho uma vida muito, muito luxo. Não, estou a brincar, porque isto não deveria ser um luxo, não é, Daniel? Em termos da nossa saúde física e mental,
isto que nós estamos a chamar de luxo não deveriam ser um luxo, o poder acordar de forma natural sem despertador, o podermos fazer uma sesta de 20 minutos se o corpo necessita, ou seja, aqui estamos mesmo a falar das necessidades do nosso corpo, não é? E o nosso corpo é o nosso templo, então o que é de nós, até mesmo em termos psicológicos, se não tivermos a saúde assegurada, não é? E aquilo Exato. E é um investimento. é um Não é? investimento, é um investimento. E aquilo que eu noto, tal como tu que partilhaste também no primeiro episódio, quando as pessoas procuram a nossa ajuda, uma enfim, das primeiras coisas a apurar é como é que tu cuidas de ti, não é? Ou seja, como é que tu dormes, como é que tu descansas, como é que tu tens prazer na vida, como é que tu, por exemplo, há pessoas que partilham comigo que estão no local de trabalho aflitas para ir à casa de banho horas, ou pessoas que têm que pedir autorização para ir à casa de banho, ou pessoas que, sei lá, portanto, há aqui uma violência que nós acabamos por fazer ao nosso corpo, não é? Que eu acho que é mesmo importante começarmos a levar a sério, porque sem isso, sem essa base, torna-se também complicado trabalhar as questões emocionais e questões patológicas, se for mais fisiológico, não é? No teu caso, portanto, na Exato, não verdade, podia concordar mais. É mesmo é a base. é a base, não é? Começas sempre a construir algo pelos alicerces, e estes são os alicerces do corpo. E Exatamente. tem de estar em equilíbrio. Sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu própria noto que foi exatamente o que me aconteceu hoje. Eu ia ter uma sessão, pronto, eu já tinha previsto, eu tinha um dia cansativo e pensei, eu vou aqui criar um intervalo para poder descansar, se for essa a minha necessidade. E fez toda a diferença, porque eu não Estás tu conseguiria. fresca. Hã? Aqui estás tu fresca. Exatamente, fresca como se tivesse acordado há pouco, não é? Mas eu não conseguiria ter estado presente para aquela pessoa e para as pessoas que vieram a seguir se eu não tivesse feito aquele descanso antes. Portanto, também é questão de com que qualidade é que tu exerces o teu trabalho ou é que estás com as outras pessoas. Porque se não temos pelo menos o nosso corpo com as necessidades asseguradas, isto vai ter repercussões, não é? Naquilo que vais fazendo. Ok, exatamente. Há o Marcelo aqui a partilhar que quando dorme à tarde, por exemplo, acorda mal humor, mal disposto, sarcástico. Há pessoas que não se dão nada bem com a cesta, eu também conheço, sim. É suficiente para estragar a paz de quem está à minha volta. Muito Calhar no bom, caso do muito bom. Marcelo não é boa ideia. Exatamente, já a Sílvia diz que é o contrário, a cesta de 1 hora deixa revigorada, pronto. Não há nada como conhecer o nosso corpo, isso eu também concordo plenamente. Olha, Daniela, então entrando aqui na gestão do stress, até porque a falta de sono vai ter um impacto também brutal no stress, não é? Então, se calhar começar por definires o que é stress, porque as pessoas hoje em dia também acho que usam a palavra stress por tudo e por nada, estou muito estressada e a gente está sempre estressado e o stress é uma chatice, é um problema e nem sempre é um problema, não é? Exato. Sim, nós associamos o stress ao stress psicológico e uma conotação negativa. Mas a raiz da palavra, stress não é algo mau. Stress é tudo aquilo que implica uma adaptação do corpo, não é? Uhum, uhum, Algo uhum, que te tira do teu eixo, não é? Para um lado ou para o uhum. outro, e implica uma adaptação. Isso é o stress. Mas até o corpo precisa de stress. Se tu não tiveres stress, não funciona. Precisas de Claro. algum stress, seja ele físico, psicológico, portanto, tudo precisa de stress. Por exemplo, o exercício é um stress. O exercício é uma forma de stress. Uhum, O teu uhum, corpo tem de se adaptar, uhum. cria músculo, aumenta a resistência aeróbica, portanto, é uma forma de stress, mas depois tens o stress bom e tens o stress em demasia. Uhum, Todo o stress em demasia é um problema, porque depois uhum. o corpo começa a tentar equilibrar e consegue. O corpo faz sempre das tripas coração, não é? Para voltar a equilibrar. Só que depois, quando é em demasia, chegas a uma altura em que já não dá. Pois. Tu tens isto, por exemplo, a insónia é uma forma de stress e impede a recuperação. O excesso de exercício é uma forma de stress, tu vês isso. Uhum.
o overtraining, né? Em excesso. Depois restrições alimentares, seja jejum, excesso calórico, portanto, e tudo isto são formas de stress. Mas se calhar aquilo que nós vemos está mais presente e aquilo que também acho que vamos falar mais é a parte do stress percebido, não é? O stress psicológico. Sim. E esse é mais complicado. Exato, esse é mais complicado, sim. O stress físico é a tal adaptação e nós conseguimos, lá está, ou identificar a fonte de stress, também conseguimos reajustar, não é? O psicológico é um bocadinho mais... Olha, mas queria-te perguntar, porque tu partilhaste comigo um acrónimo muito engraçado em inglês, que é o NUTS, não é? E que vem precisamente, de alguma forma, definir, digamos, o stress. É um acrónimo giro. Tipo aqui de escrever. Portanto, um evento estressante, esta parte do stress psicológico, novelty. Portanto, novidade. E não estás preparado para lidar com. Uhum. O U é de unpredictable. Uhum. Não estavas à espera. T é de threatening, portanto é uma ameaça à tua pessoa, né? É o equilíbrio, sim. Equilíbrio. E o S eu esqueci-me agora. Sense of loss of control. Pois. Sense of loss of control, não é? Portanto, nós não temos controle sobre uma situação. Portanto, estes 4 fatores, quando juntos, é uma receita para o desastre. Olha, eu diria... Sim. Diria que a filosofia budista é assim perfeita para dar conta deste nuts, não é? Porque a filosofia budista trabalha muito no aceitar o que é imprevisível, o imprevisto, a incerteza, a falta de controle, não é? Portanto, é muito engraçado, estavas a falar e eu a pensar, pois os budistas ensinam as pessoas a como lidar com isto tudo, por isso é que eles não têm muito stress. É verdade. Sim, a parte do controle, não é? Nós, na nossa sociedade, queremos controlar tudo, não é? E caímos naquela armadilha que falámos há pouco do perfeccionismo, querer que tudo seja perfeito. Sim. E se tivermos se essa for a obsessão ou a escolha que guia a nossa vida, vai ser complicado, porque muitas coisas vão fugir ao nosso controle e nós temos de aprender a deixar ir algumas. Exato, larga e vive, não é? Larga e vive. Sim, é fácil dizer e difícil de fazer, não é? Pois é, porque às tantas o teu corpo não sabe se esse stress é psicológico, se é físico, ele vai responder da mesma maneira. Sim. E estas ideias constantes na tua mente vão ter uma repercussão física. Claro. E eu gostava de ouvir, portanto, a tua experiência em relação a isto. Sim, olha, é muito interessante o que tu estás a dizer do físico e do psicológico, porque segundo a psicoterapia somática, que é a abordagem que eu pratico, não há dissociação, não é? Ou seja, na verdade, as nossas experiências de vida têm um impacto no nosso sistema nervoso e, portanto, isso é aquela parte que nós mais ou menos vamos conhecendo, não é? Esta coisa incomoda-me e tal, mas o sistema nervoso em si também tem um impacto na qualidade das nossas experiências de vida. Portanto, na verdade, em termos de psicoterapia, a ideia é irmos trabalhando as duas questões, não é? E tem tudo a ver com esse NUTS, com esse acrónimo que tu trouxeste e que eu de facto adorei, que é como é que nós vivenciamos o mundo e como é que o nosso sistema nervoso reage a essas vivências, não é? E conhecer o nosso sistema nervoso é muito importante, porque ele reage cada sistema nervoso é diferente e ele responde ou reage ao exterior consoante as nossas experiências do passado, não é? Então, se calhar, só para simplificar, portanto, nós trabalhamos muito o funcionamento do sistema nervoso autónomo, que tem, portanto, a parte do parasimpático e do simpático. Então, o sistema nervoso simpático é aquele que nos leva à ação, ao movimento, a agir, não é? Por isso é que ele deve ser tão simpático, que é aquele que nos mete, porque às vezes sabes que porque é que ele é simpático? Olha, porque nos faz ir para a vida, digamos, de alguma maneira, pronto. E depois temos o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que nos ajuda a descansar, a relaxar, a acalmar, a parar,
não é? E, portanto, um sistema nervoso equilibrado é um sistema nervoso que faz esta passagem, esta dança entre simpático e parasimpático, ou seja, nós quando acordamos e vamos para a vida estamos mais no sistema simpático, quando vamos descansar à noite entra mais o parasimpático, não é? A questão do stress não saudável, como tu dizias, ou do stress crónico, é que o nosso sistema nervoso está viciado numa destas ramificações, não é? Ou está de tal maneira no simpático, sempre em ação, que não consegue descansar, e por isso é que há pessoas que vão dormir e não conseguem dormir, porque o sistema nervoso continua muito ativo, não é? Portanto, é um vício, está mesmo viciado nessa adrenalina e não consegue descansar. E há pessoas que é exatamente o contrário, quando estão mais viciados, o sistema nervoso está mais viciado na ramificação do parasimpático, é como se o corpo colapsasse, está sempre cansado, está inerte, não tem vontade de fazer nada, então tem essas dificuldades, por exemplo, em tomar decisões, ou é assim tudo muito difícil, é tudo muito... pronto. E é engraçado, porque isto tem um efeito imediato, direto, na parte psicológica, não é? Porque nós vemos, há pessoas muito ativas e muito rápidas e estão muito num sistema nervoso simpático, e há pessoas que é o contrário, que não saem do sofá e tu não os tiras do sofá, não é? Claro. Pois isto traz consequências, não é? Em termos psicológicos, pronto. Portanto, há esta primeira questão, não é? Que é nós observarmos até no nosso sistema nervoso onde é que nós estamos mais e para onde é que nós precisamos, qual é que é a ramificação que precisamos de trabalhar. Porque não é saudável nem estar num lado só, nem estar no outro, não é? Precisamos desta reciclagem, como tu dizias. Agora, porquê é que nós estamos numa ramificação ou noutra? Isto tem muito a ver com, ou seja, como é que nós chegamos aqui ao chamado desregulamento, ou desregulação, desculpem, do funcionamento do sistema nervoso. Isto tem muito a ver com as nossas experiências de vida, não é? Então, por exemplo, um exemplo muito prático. Uma pessoa que tenha sofrido na infância abuso físico ou abuso psicológico, não é? Portanto, é uma pessoa que o seu sistema nervoso vai ficando agitado, desregulado, desequilibrado perante o estímulo de, por exemplo, agressividade. Não é normal, isto é um funcionamento perfeitamente saudável, que é nós ficarmos aflitos, não é? Com uma situação em, como tu dizias, estamos perante uma ameaça, um perigo. E esse perigo pode ser físico, como é, temos a vida em risco, não é? Se te aparecer um leão à frente, caramba, o nosso sistema nervoso vai ficar louco, não é? Mas também em termos psicológicos, não é? Ou seja, aquilo que nós percepcionamos como uma ameaça ao equilíbrio no nosso sistema nervoso, o sistema nervoso vai começando a ficar desorganizado, vai começando a ficar desregulado. Então, se nós tivermos, imagina, por exemplo, um pai muito autoritário na nossa infância, um pai muito agressivo, é muito fácil hoje em dia nós termos, em termos do sistema nervoso, o mesmo tipo de reação perante um chefe autoritário, perante uma pessoa que grita, por exemplo. Eu tenho um cliente que tem pavor quando começa a ouvir alguém a levantar mais a voz. Alguém. Já não é preciso ser o pai ou a mãe, até porque é uma pessoa adulta, mas é alguém. Então, há estímulos que nós vamos vivenciando e que vão tendo um impacto no nosso sistema nervoso e vão criando tal stress, vão criando desregulação no sistema, e às vezes não percebemos porquê, mas isto tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com as nossas experiências de vida, não é? E, portanto, é preciso trabalhar naquele sistema nervoso para ensiná-lo de que, por exemplo, hoje em dia, estar a ouvir alguém a gritar já não é perigoso, porque para uma criança a criança sente como um perigo, não é? Mas hoje em dia já não é. Então, o sistema nervoso tem isto é uma terminologia, não é? O nosso cérebro, que é a chamada neuroseção. É muito interessante, porque
Isto foi um conceito criado pelo Porges, que é quem criou a teoria, o paradigma da teoria polivagal, enfim, de todo o nervo vago, e dá este nervo que tem aqui uma série de funcionalidades e que liga o cérebro, o sistema nervoso, a todos os órgãos do nosso corpo, e, portanto, ele vem demonstrar, de facto, que tudo aquilo que nós vivenciamos, em termos emocionais, de impacto emocional, tem reverberações nos nossos órgãos e, portanto, toda a parte de sintomatologia orgânica vem diretamente da nossa parte emocional. Pronto, então ele criou um termo que é a neurocepção e que é a percepção, enquanto que a percepção, tu tens consciência, por exemplo, estou a percepcionar perigo aqui, não é? Que é tipo, estou numa rua escura, que há qualquer coisa de perigoso, tu percepcionas e, portanto, tens consciência e logo podes ativar as tuas respostas de defesa, não é? Que é fugir ou lutar ou o que for. A neurocepção é o teu sistema nervoso a sentir o perigo, mas não estás com consciência de que isso está a acontecer. Então tu entras, por exemplo, num ambiente em que te sentes mal, estás desconfortável e não sabes porquê. E é o teu sistema nervoso a dar-te alertas de que é perigoso estar aqui. Mas pode ser completamente enviesada esta informação. Pode não haver perigo real. Pois. Aí é que está, estás a ver? Ou seja, o perigo tem a ver com aquilo que o teu sistema detecta como perigo consoante as histórias de vida, as experiências de vida que tu tens. Exato, e é por isso também que estas coisas são tão difíceis de quantificar, porque o que te causa stress a ti pode não causar a mim. Isto é subjetivo. E é muito importante nós validarmos isso nas pessoas e em nós próprios, não é? Ou seja, se eu estou a sentir-me, sei lá, estressada, nervosa, desorganizada interiormente, porque tenho um cão à minha frente e outra pessoa adora cães, não tenhas medo, isso passa e não faz mal nenhum. Não faz mal no caraças, não é? Faz mal a tudo, se calhar foste mordida quando tinhas Exatamente, ou não, mas pronto, sabe-se lá porquê. Isso torna as coisas difíceis de quantificar, e também por causa disso, como nós, como sociedade, não gostamos, e como profissionais, não temos tanta facilidade com coisas que são subjetivas e difíceis de quantificar, também cai assim um pouco num saco de algo para para descartar, sim. Às vezes dizemos, isso é psicológico, e dizendo isso é psicológico é negativo, não é? É uma conotação, é depreciativo. Isso é psicológico, não interessa. Como se não tivesse importância, e às vezes tem mais importância ainda. Exatamente, tem mesmo importância. Então, esta questão de como é que o sistema nervoso, é muito importante nós aprendermos a ouvir o nosso sistema nervoso, a sentir o sistema nervoso, porque o nosso sistema nervoso dá-nos mensagens do que é que para nós é perigoso e do que é que para nós é necessário. Agora, como existe esta tal neurocepção que pode ser completamente enviesada, a psicoterapia somática vai trabalhar sobre isso, não é? Vai trabalhar no teu sistema nervoso para que lhe possa dar também aquilo que ele precisa, que é segurança. O sistema nervoso precisa de sentir segurança, porque muitas vezes percepciona perigo onde o perigo não existe. Exato. Isto é uma questão. Então, há aqui dois trabalhos que eu acho que são muito interessantes, ou seja, como é que nós podemos equilibrar ou organizar o sistema nervoso, não é? E então há duas formas, digamos assim. Uma delas é a chamada autorregulação, ou seja, como é que eu posso aprender a regular o meu sistema nervoso, porque quando nós estamos num momento dito muito estressante, não é? Muitas vezes nós perdemos o controle e nós não sabemos, ficamos emocionalmente tão desorganizados que não sabemos lidar com a situação. Não é? E então aqui é importante nós sabermos fisicamente, fisiologicamente, como é que podemos acalmar o corpo. Porque é claro que isso não vai resolver o problema. A questão emocional vai lá estar. Mas no momento é importante é o tal desapego, como dizia ali a Mariana de alguma forma, que é termos a capacidade
de vivenciar as situações, olhar para as situações, sem ficarmos completamente inundados ali dentro. Estás a ver? Então, precisamos de desenvolver isto que é a autorregulação. Portanto, a autorregulação é eu aprender a regular o meu sistema nervoso por mim própria. E aqui temos várias técnicas. Várias. A meditação, o yoga, o exercício físico, o contacto com a natureza, a respiração. Às vezes só estar em contacto com a respiração é básico e o corpo acalma imediatamente. Se nós, lá está, tivermos a tal capacidade, vontade consciente de parar para sentir e respirar. Isto são coisinhas muito básicas que no imediato acalmam o sistema nervoso. E quando o sistema nervoso acalma, ganhamos mais clareza. Não é? Porque num sistema nervoso super estressado, agitado, inquieto, ficamos completamente perdidos, não é? Pronto. E eu vejo muitas pessoas, de facto, a não saberem esta autorregulação, que também não funciona só em SOS. É bom nós desenvolvermos aqui uma certa prevenção, que é eu quero aprender a parar, eu quero aprender a respirar, eu quero aprender a meditar, sendo que a meditação é apenas o estar presente aqui e agora, em contacto com as minhas sensações, não é? Então tudo isto não é nada de esotérico, é muito físico. Pois não, e é importante essa parte do treino, porque depois quando aparece um estímulo estressante, o teu cérebro parece que já consegue manter uma maior distância, não é? E já não és sugado para a situação com a mesma facilidade, consegues ter alguma distância. Esse Exatamente. treino fora da situação Uhum. de stress. Exatamente. É curioso porque tu ganhas mais distância, mas ao mesmo tempo ganhas mais conexão contigo e com a situação. Porque aquilo que o stress crónico, portanto, a desregulação completa nos faz, é desconecta-nos da realidade. Nós entramos num mundo que é assustador, vai tudo desmoronar, eu estou em pânico, aliás, os ataques de pânico são isso, não é? Portanto, há ali um curto-circuito, o ataque de pânico é o curto-circuito entre o simpático e o parasimpático. Portanto, aí o sistema nervoso fica completamente desregulado e, para quem vivencia isso, há mesmo medo da morte, não é? Portanto, a pessoa fica de tal maneira que perde o contacto com a realidade e fica sugado por essa mesma realidade, não é? Pronto, portanto, isto é interessante, que há um distanciamento, mas uma maior conexão, que é eu estou aqui inteira para lidar com a situação e se calhar preciso de parar para respirar primeiro. Pronto. A outra é a chamada corregulação. Portanto, a autorregulação é eu comigo própria, a corregulação é eu regular o meu sistema nervoso através da presença de outro ser humano. E é aqui que vem a grande descoberta deste Stephen Porges e da sua teoria polivagal, que defende que em casos de trauma, porque estes estudos foram feitos sobretudo no que diz respeito ao tema de trauma, o que mais nos dá a possibilidade de regulação e de estabilidade no sistema nervoso em caso de trauma é muita corregulação, ou seja, é a presença de outro ser humano, um ser humano que nos dê segurança, estabilidade, confiança, e isso aos poucos vai reorganizando o sistema nervoso. Porquê? Porque a pessoa vai começando a confiar e a sentir o aconchego que uma relação nos traz, não é? Nós somos mamíferos. Portanto, nós não sobrevivemos sem os outros seres humanos. Eu não sei se tu conheces, há um estudo muito interessante que diz que os bebés, nas primeiras 48 horas de vida, se não tiverem contacto humano, mesmo que estejam a ser alimentados e tal, mas se não tiverem contacto humano absolutamente nenhum, podem morrer ou desenvolver patologias irreversíveis. Portanto, patologias mentais, não é?
Porque nós até em adultos, o pior que nos podia acontecer era ficarmos completamente isolados uns dos outros. Aliás, nas prisões, uma das torturas é a cela de isolamento, não é? Uhum. É terrível. Então, isto para te dizer que tudo aquilo que sejam atividades que envolvam outros seres humanos, o convívio com outros seres humanos, claro que têm que seres humanos que sejam saudáveis para nós, que encaixem no nosso sistema nervoso, que acalmem o nosso sistema nervoso, porque há seres humanos, até muito próximos de nós, por vezes até familiares, que não acalmam nada ao sistema nervoso, antes pelo contrário, só o agitam ainda mais, não é? Portanto, nesse caso, isso não é assim muito, como é que se diz? Curador, healing, não é assim, não é? Portanto, convém serem seres humanos que acalmam o nosso sistema nervoso. Então, essa corregulação é transformadora, acalma, é muito bom para o sistema nervoso. Animais também, Eu ia te perguntar, animais também, não é? animais também. Aliás, em alguns hospitais, aqui não sei, mas lá nos Estados Unidos havia alguns hospitais que tinham serviço, tinham cães e gatos que iam ao quarto das pessoas, porque, não sei, Sim, 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 sim. deve... Sabes que há pessoas, a Cristina está a dizer a biodança, sem dúvida, há pessoas cuja falta de confiança noutros seres humanos é tão grande que têm mais facilidade em aceitar a presença de um animal. E porquê é que a falta de confiança é grande? Isto tem a ver com traumas de infância. Portanto, não é que a pessoa nasce com a desconfiança dos outros, não é? Mas, ou seja, pessoas que tenham tido experiências traumáticas, por exemplo, com os cuidadores, e todos nós tivemos, portanto, não há aqui ninguém perfeito nem iluminado, lamento desiludir, mas todos nós tivemos os nossos achaques, portanto, somos todos uma cambada de traumatizados. Mas faz parte da natureza humana e está tudo bem, e estamos aqui nesta vida também para crescer. Há uma professora que eu tive que disse uma coisa que para mim foi mesmo muito significativa, que é: uma criança com trauma é um adulto resiliente. Ou seja, não há adultos resilientes que não tenham sido crianças traumatizadas. E com trauma não é preciso estarmos a falar de abuso sexual. Portanto, trauma é tudo aquilo onde implica um desencontro entre as nossas necessidades emocionais e aquilo que os nossos cuidadores foram capazes de dar, não é? E, portanto, não há cuidadores perfeitos, como é óbvio, porque cada um tem a sua história e tem as suas vidas, portanto, isto são condições perfeitamente normais. Mas em situações onde possa ter havido experiências traumáticas no que se refere mesmo ao vínculo, portanto, são os chamados traumas de desenvolvimento, não é? É muito fácil a pessoa não conseguir confiar no outro. Pois. Portanto, para essas pessoas, por exemplo, os animais podem ser muito bons como início. Estás a ver? Como E o início. simples toque do terceiro, não é? Nem é humano. Se calhar, Sem dúvida. isto são coisas que nos ultrapassam às vezes, não é? A sincronia de energia, a respiração, o que é que seja. Sem Facilita. dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É mesmo muito bom. Olha, nós estamos aqui a chegar ao nosso fim, mas queríamos saber se alguém tem perguntas. Se alguém tem perguntas acerca disto que temos andado a fazer. Entretanto, eu e o Daniel também podemos ir partilhando coisas mais pessoais acerca de como é que tu regulas o teu sistema nervoso, por exemplo. Não é? Olha, isso não é fácil, sabes? A minha profissão Uhum, e a minha tendência é para ser muito, muito, muito na cabeça, muito mental, estás a perceber? E uhum, isto gera muita energia e às vezes é preciso descarregar. uhum. O exercício é algo que eu recorro, é muito útil. E depois sou um fã de meditação, Que ajuda-me bom! bastante, Que ajuda-me bom! bastante. E até há não sei quem é que disse, mas é alguém que diz: se não tens 15 minutos para meditar por dia, então precisas meditar meia hora. Boa! Sim. Portanto, quanto mais ocupados nós estamos, mais precisamos de treinar o cérebro para descansar, para estar Uhum, aquele período de tempo sem fazer nada, né? uhum, É como se estivéssemos a domar o nosso cérebro, um, uhum.
a treinar esta quietude. E depois também o yoga, também é algo que faço e ajuda, por exemplo, exercícios de respiração profunda, poses como yoga, essas coisas, Sim, para ativar o parasimpático, não é? sem dúvida. Estás a sair daquela energia muito contida e muito stress, percebes? E estás a ativar outro tipo de ligações, de conexões Uhum. do sistema nervoso com, com o resto do corpo. Portanto, estas são as... e depois também o relaxamento, simples relaxamento, não é? Uhum. Não, estar com os amigos, estar com a namorada, rir, tudo isto Uhum. faz parte, não é? Sem dúvida. Sair das responsabilidades, das coisas que temos de fazer. Isto é, aliás, outro conceito muito giro, que é, na literatura também se tem falado, e que é o playtime, é o tempo de brincar, entre aspas, Sim, 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 sim. desligarmos da profissão que temos de fazer e tal, e permitirmos a nós próprios ter tempo para brincar, ou fazer um hobby, ou o que é que seja, ou rir, ou sair com crianças ou com os animais, portanto, fazermos coisas sem propósito nenhum. Exatamente, era isso que eu ia dizer, ainda hoje disse isto a uma pessoa que é, faz coisas que não tenham utilidade nenhuma, que não sirvam para nada. Não é? Porque muitas pessoas, lá está, aquelas com o simpático mais ativo, têm que encontrar um objetivo em tudo. Mas isto serve para quê? Isto é para quê? É para cumprir o quê? E olha, encontrando é para aprenderes a relaxar, é para aprenderes a equilibrar o teu sistema nervoso, não é? Sim, É sim. verdade, é verdade. E eu confesso que tenho esse padrão, não é? Isto é para quê? Isto serve para quê? O que é que eu vou tirar daqui? E tal, e tal. E então, às vezes, tenho que me forçar a dizer: olha, não serve para nada. Olha, mas estás a dizer algo muito importante, Daniel, que é isso mesmo, tens que te forçar de alguma forma, não é? Ou seja, nem tudo o que nos faz bem é espontâneo e natural e imediato. Às vezes tem que haver essa dedicação, não é? E essa persistência, porque isto exige persistência, ritmo, não é? Até mesmo isso, a meditação, o exercício físico, o yoga, o convívio, às vezes nem sempre apetece, porque lá está, não apetece quando o sistema nervoso está desequilibrado, porque numa fase normal, saudável, expansiva, o sistema nervoso abre-se à experiência de simpático para simpático, meditar e estar fora, não é? Portanto, Sim, acho que são excelentes práticas que tu fazes. e dá-nos as tuas. Olha, as minhas são muito semelhantes. Hã? Pois sei que o exercício é uma delas. A ronha, ficámos hoje a saber. Sim, a ronha é logo a primeira, logo de manhã. Pronto, a ronha. Então vou-te dizer o que é os meus rituais. É a ronha logo de manhã. Depois, quando acordo e me levanto e tal, preciso de ler. Pois já me tinhas dito. Eu começo o dia a ler, pá, não me tirem, sabes, eu pelo menos uma horinha preciso, é como se eu precisasse de ir acordando aos poucos, não é? Portanto, a primeira, eu não digo pessoa, porque os livros não são pessoas, não é? Mas é com quem eu consigo ir dialogando melhor de manhã são os livros. Portanto, há essa leitura matinal, depois a corrida, ir fazer corrida, eu tenho o privilégio de morar perto da praia, então é maravilhoso porque não só faço exercício físico, como apanho sol, como estou em contacto com a natureza, portanto junto logo ali alguns elementos num, não é? Está toda a gente com inveja de ti. Pois é, eu própria estou a falar e estou a dizer, epá, oh Rossana, tu chegaste a um nível de qualidade de vida Muito brutal, bem. eu não tinha percebido que fui conduzindo a minha vida para conseguir cuidar de mim tão bem, é fantástico. Parabéns, parabéns. Estou mesmo contente comigo próprio. O Que que é que vem bom. mais aí? O que é que vem mais aí? Não, e depois sim, aliás, antes ainda da leitura vem a meditação, que reconheço que às vezes falho quando há aqueles compromissos que eu às vezes tenho de manhã e que eu digo sempre, porque é que eu pus este compromisso? Porque agora já me está a estragar um pouco os rituais matinais, não é? Um, e o yoga também é uma prática que eu gosto imenso e que dizem de facto que o yoga é até é bom pela respiração. O yoga é a respiração, portanto, toda essa parte do respirar que tem a ver portanto, em que o yoga potencia muito, não é? Eu acho que curiosamente são coincidentes com as tuas. É, Sim. curiosidade ou não? Coincidência ou Exato, não? coincidência ou não.
E já viste, se formos fazer contas, não é? Sono 8 horas, mais ou menos. Mais estes rituais todos que juntas, pá, umas 2 ou 3 horas por dia. Sim, 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 sim. Portanto, quase metade do dia. Depois a alimentação. Quase metade do dia é só Sem isto. É só sem cuidar de nós dúvida, próprios. E sem depois dúvida. então podemos produzir mais. Exatamente, Com sem mais dúvida. qualidade. Portanto, isto eu sei que não é fácil e acredito para que quem nos esteja a ouvir também se esteja a perguntar, sim, está bem, mas como é que eu faço isso, não é? Com a quantidade de horas que eu trabalho e depois mais a casa e os filhos e etc. Portanto, não queremos de todo fugir a essa realidade pronto, que existe, mas ao mesmo tempo também sensibilizar as pessoas, não é? Que para estas questões tão importantes e que quando nós descuidamos os nossos cuidados físicos e mentais, não é possível cuidar do resto, ou é muito complicado cuidar do resto, não é? Cuidar das nossas relações, que também têm os seus desafios, cuidar da parte profissional, que também terá os seus desafios, cuidar, enfim, de tudo aquilo de que são os nossos sonhos, como é que os vamos concretizar. Isso torna-se difícil se não tivermos a base, não é? Pronto, ao mesmo tempo também é ir equilibrando, não vivemos numa sociedade Claro. perfeita, é ir equilibrando, como tu bem Claro, isto defendes. é o ideal, mas não é sempre assim, e tens razão, há pessoas que não têm esta capacidade, esta possibilidade, Sim, mas não tem de ser o yoga, pode ser só 30 claro, minutos de trabalho para casa a andar, não é? Para claro, limpar um pouco a cabeça claro, e tirares 15 minutos durante o dia, ou 5 minutos para fazer um exercício de respiração, o que é que seja. claro, Não é tanto o tempo, mas estabelecer como prioridade. Vou fazer alguma coisa neste sentido. Vou tomar sim, conta de mim, não é? Vou exatamente. fazer alguma coisa diferente para ter resultados diferentes. Exatamente. E fica aqui a nossa mensagem. Fica aqui a nossa mensagem. Bom, Deixa então, a cama, né? exatamente, já estás aí com os olhinhos, tipo, ai Jesus, já está mesmo na minha hora. Pronto, mas olha, agradecemos aqui as pessoas que interagiram. A Raquel está aqui a dizer que o sol é um ótimo antidepressivo, sair, o respirar. A Mariana diz o caminhar também na praia, na natureza, que assim vale a pena viver. E olha, nós terminamos aqui o nosso encontro de hoje, a nossa conversa de corpo inteiro de hoje. Veremos quando é que é o próximo. Então, eu convido as pessoas a subscreverem a newsletter no meu site, que é Rossana Apoloni, porque assim recebem automático o link, ou então também a do Daniel, Dr. Daniel Leal, é mais fácil. E pronto, e vemo-nos para a próxima. Até à próxima. Boa noite a todos.